O fantástico mundo das histórias bíblicas. Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o meu amigo, o Caco, e nós vamos fazer uma oração para começar a historinha de hoje, não é, Caco? Oxe, tá bravo? É que ele está muito feliz porque vai assistir a história de hoje. Então vamos orar, Caco? Então vamos. Minhas mãos juntas estão. Fecha os olhinhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque tu estás conosco. Abençoa todas as crianças do mundo inteiro e abençoa também todas as pessoas. Que nós possamos ouvir a tua palavra, guardar no nosso coração e compartilhar com os nossos amigos. Perdoa os nossos pecados e abra a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a tua palavra hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Faça os gestos. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com a minha amiga Manuela! Oi! E a gente vai dançar uma música pra vocês, então vamos lá? Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Tchau, gente! Beijão! Leitura bíblica de hoje. Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século.
Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Mundo Fantástico das Histórias Bíblicas. Vamos ver qual é a história de hoje? Uau! Olha só! Aqui está a Palavra de Deus. E a nossa história de hoje é... a parábola do joio e do trigo. Olha, crianças, Jesus, ele foi o maior contador de história, porque ele contava as histórias para explicar para todas aquelas pessoas sobre o que ele estava dizendo. E nesta parábola, ele diz exatamente sobre o reino dos céus. Então, crianças, ele havia pego um barco, porque ele já tinha contado outras histórias, né? Ele pegou um barco porque eram muitas pessoas que queriam ouvir Jesus contar a história. E ele se afastou um pouco mais ali, e as pessoas vinham de todas as cidades, de todas as regiões, para ouvirem falar a palavra de Deus, porque elas queriam ouvir o que Jesus falava, porque o que Jesus falava enchia os corações dela de amor e de alegria. Então elas vinham e eram muitas pessoas. Por isso, Jesus pegou aquele barco para que todos pudessem ouvir a história. E ele começa a contar que o reino dos céus é semelhante a um homem que arrendou um terreno e plantou. Então ele pegou as sementes e foi ali semear aquelas sementes boas, né? Então olha só, vou mostrar para vocês aqui agora as sementes. E olha aqui, ele foi lá e semeou as sementinhas, crianças, olha só. E aí ele foi embora para sua casa. Só que quando foi mais tarde, veio também o maligno, que era o mal, aquela pessoa maldosa que é o inimigo, né? E no mesmo lugar, olha o que ele fez. Ele semeou as sementes ruins junto com as sementes boas e também foi embora. Mas quando passou um tempo, crianças, o que aconteceu? As sementinhas nasceram e olha só como elas ficaram. E ninguém conseguia mais saber qual que era. Então os seus servos, os lavadores, falaram assim para ele: Senhor, o senhor não semeou só sementes boas? Por que nasceu também as sementes ruins? E agora? O senhor quer que a gente arranque o joio? Porque o joio, crianças, ele era exatamente igual ao trigo. Não conseguia quase diferenciar. Então o Senhor disse: não, deixa elas lá, para que no dia certo a gente faça a colheita. E todo o joio será queimado e o trigo será aproveitado. Porque o joio não prestava para nada, então ele ia ser queimado. Então, crianças, ele quis contar essa história para explicar para aquelas pessoas todas sobre o reino dos céus. Jesus, ele explicou exatamente isso, que o joio e o trigo, eles são iguaizinhos. Olha só, criança, esse aqui é um joio, esse aqui é um trigo. A gente não consegue quase diferenciar, não é verdade? Você quer saber por que Jesus contou essa história? Então fique com a gente e eu vou explicar direitinho o que Jesus quer nos ensinar hoje. Quando Jesus terminou de contar aquela história, ele foi embora para sua casa. Só que os discípulos ficaram com dúvida, eles não conseguiram entender o que queria dizer aquela parábola do joio e do trigo. Então, eles foram, crianças, até a casa de Jesus e perguntavam para ele: Senhor, explica-nos o que quer dizer essa parábola, o que quer dizer essa história. Então, crianças, olha só, Jesus começou a explicar para eles. Ele falou assim: olha, aquele lavrador é Deus, é o Senhor, e o campo é o mundo. Então ele veio e semeou as sementes boas, que são todos aqueles que guardam a palavra no coração, que obedecem a Deus. Mas aquele mal é o inimigo, é o diabo. Ele também veio e semeou coisas ruins. E ele quis dizer que as duas sementes, que o joio e o trigo, eles estão juntinhos. E que só quem vai separar é o próprio Deus. Ele fala que vai mandar um anjo, olha só,
Ele vai mandar um anjo vir para recolher tudo que é joio e vai ser levado e vai ser queimado. Isso vai acontecer, crianças, no dia do julgamento, quando Jesus voltar, porque a Bíblia fala que Jesus ele vai voltar, não é verdade? Ele prometeu que ele vai voltar. E no dia que ele voltar, é Jesus quem vai separar o joio do trigo. Então, crianças, o que você é? O que nós somos? Nós queremos ser trigo ou nós queremos ser joio? O joio, crianças, ele não tem sementinha. Ele é oco, você aperta e não sai sementinha dele. Já o trigo, você aperta ele e ele sai a sementinha. Olha só, é do trigo que a gente faz as farinhas para fazer pão, não é? Mas o joio não serve para nada. Jesus estava falando isso sobre as pessoas. Tem pessoas que são boas e tem pessoas que são má. Mas só que elas estão ali juntas. Tem pessoas que falam que ama a Deus, que obedecem, mas o coração delas estão longe de Deus. Por isso, Jesus quis contar aquela história para dizer que você não pode ser joio, você tem que ser trigo. E o que quer dizer isso, crianças? Nós não podemos gostar de Deus, ser bonzinhos, ir à igreja, só isso não. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos amar a Jesus, saber que Jesus, ele veio aqui na terra, que ele viveu uma vida perfeita e ele morreu lá na cruz para nos dar a vida eterna. Isso sim é ser trigo, crianças, é ser pessoas que estão aqui no mundo, mas elas são diferentes do mundo. Elas até se assemelham com as outras, mas elas permanecem fiel, obedecendo a Deus até o fim. Então, o desafio hoje é você ser trigo, você obedecer a Deus até o fim, crianças. Você pode até ter amigos que não são assim tão cristãos, porque você tem que falar de Jesus para eles, não é? Mas que você tem que ser exemplo, você tem que dar bom exemplo a todo momento. Que Jesus, ele está olhando para você, aonde quer que você estiver. Por isso, nós não podemos parecer cristãos, parecer crentes, parecer seguidores de Jesus. Nós temos que ser de Jesus, né? Então, é essa história que Jesus quer nos contar hoje. E se você entendeu essa história, então ore comigo assim. Minhas mãos juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor me amou tanto que deu o seu Filho Jesus para nos ensinar, para nos dar a vida eterna. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser trigo. Eu não quero ser joio, eu quero ser trigo, eu quero ser de Jesus para sempre. Limpa o meu coração, abençoa toda a minha família e abençoa todas as crianças do mundo inteiro, para que elas possam entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, crianças, até a próxima e que você possa ser um trigo e jamais um joio. Hora do exercício físico, vamos cuidar da nossa saúde! Oi galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um treino? Você está preparado? Então vamos lá! Nesse exercício a gente vai fazer um agachamento com desenvolvimento. A gente vai precisar de um bastão. Se você não tiver, pode ser um cabo de vassoura que já ajuda, tá? Ó, agachamento com desenvolvimento. Separou as pernas, o bastão fica atrás, ó, para você apoiar. Cotovelos à frente. Subir. Fazer na lateral. Agora a gente vai fazer flexão com o joelho no chão. Fechei o joelho no chão, cruzei atrás, afasta um pouquinho, ó. Abre um pouco a mão, mão no chão, desceu, bem no chão, subiu.
usar 2 pezinhos. Ah, Sabrina, não tenho pezinho. Pode ser uma garrafa de água, ou você coloca pedra nessa garrafa, pode ser qualquer coisa que você possa usar como peso, tá? A gente vai fazer elevação lateral com isometria. Um braço vai ficar semiflexionado na linha do seu ombro, parado, e o outro, ó, vai fazer um movimento. Parou, deixa um parado e o outro em movimento. O próximo, com os mesmos pezinhos ou com a mesma garrafa que você utilizou, a gente vai fazer frontal alternada. Subiu na linha do ombro, sobe o outro. Vamos para o último exercício, que é rosca direta, usando os mesmos pezinhos que você tem aí em casa. Ó, braço um pouco à frente, subiu, sobe o outro. Espero que vocês tenham gostado do treino de hoje e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Hora da atividade! Mãos à obra! Você fez? Tira uma foto e manda pra mim. Sua foto estará no final da próxima história. Participe! Para a atividade de hoje, crianças, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, uma folha branca. Vamos precisar de arroz. Vamos precisar de caneta ou lápis, tá bom? Vou pegar um lápis. E vamos precisar de canetinha, se você tiver também giz para pintar ou lápis de cor. E vamos precisar de cola. Nós vamos desenhar aqui o joio e o trigo. Então você vai fazer um traço assim, ó. E aí aqui você pode fazer um matinho e você vai desenhar a sementinha aqui, ó. Como se fosse uma folha, tá vendo? Ele é exatamente assim, ó. Esse daqui é o joio, tá vendo? Ó, você vai desenhar assim, certo? E nele todo, ó, fazendo como se fosse uma folha. Aí você vem do outro lado, a mesma coisa, como se fosse uma folha. Pode colocar um pertinho do outro, do jeito que você quiser. Se você colocar um pertinho do outro, você vai ter mais sementinha. Aí você vai completar até chegar lá em cima, desta forma assim, ó. E depois você vai fazer os raminhos dele, ó. Daí você vai puxar assim, ó. Porque o joio e o trigo, eles têm esses fiapinhos aqui, tá vendo? Então você vai puxar fiapinhos nele todinho. Quando você terminar de fazer o joio, você vai fazer aqui desse lado o trigo. Você vai fazer um pouco maior que o joio. Mas ele é o mesmo jeito, ó. Você vai fazer a sementinha aqui, de um lado, até chegar lá em cima, certo? E depois você vai fazer do outro lado do mesmo jeito, completar todo aqui, ó, até lá em cima, desse jeito. E aí você vai também fazer os raminhos aqui, ó, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Você vai encher ele todinho de raminho, ó, um pra cá, um pra lá. Pode colocar um no meio, um pra cá, um pra lá. Um pra cá, um pra lá, você vai encher assim todo de raminho, certo? Quando você terminar tudo, aí você vai escrever desse lado joio e desse lado você vai escrever trigo. E aí você vai pintar eles de amarelinho e depois você vai pegar o arroz e vai colar aonde é trigo, você vai colar o arroz. Então, crianças, você vai colar a sementinha dentro do trigo, sabe por quê? Porque o trigo é o que tem a sementinha dentro. O joio, ele é semelhante ao trigo, mas ele não possui a sementinha. Então aqui o arroz é a sementinha, você vai colar só do lado do trigo, do lado do joio não. Faça sua atividade, pinta para ficar bem bonito. Eu vou mostrar o meu para vocês. Olha só, o meu ficou assim, tá vendo? Todos os arrozinhos colados, que é
O trigo, ele tem sementinha dentro. O joio, ele não tem sementinha dentro. Então, crianças, façam atividade e que todos nós possamos ser trigo e não joio. Até a próxima. Até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar.